Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. E estamos juntos aqui para mais um dos nossos encontros semanais de filosofia. Eu quero começar a nossa aula de hoje já dando um recadinho, tá? Então, assim, será que vocês já confirmaram o interesse em receber o chip, né, com 3 gigas de internet para que vocês consigam estudar mais e desenvolver projetos? Então, todos os estudantes do sexto até o nono ano do ensino fundamental e também da primeira série até a terceira série do ensino médio, tanto dos períodos diurno quanto noturno, podem solicitar. São 500 mil chips disponíveis e a solicitação pode ser feita através da Secretaria Escolar Digital. Vai ter uma abinha ali chamada Manifestação de Interesse dos Alunos ao Chip. Para acessar a Secretaria Escolar Digital, pessoal, vocês vão usar o mesmo login e a mesma senha que vocês usam para entrar aqui no aplicativo do Centro de Mídias. Combinado? Então, vamos lá. Bora para a nossa aula de hoje, porque o professor Marconi já está aqui posicionado. E qual é o título do encontro de hoje? Liberdade, o impraticável do inevitável. Puxa, que misterioso! Vamos destrinchar esse título ao longo da aula de hoje. Professores, a habilidade que trabalharemos hoje, identificar diferentes conceitos de liberdade com base em algumas teorias filosóficas. Conteúdo é introdução à ética, autonomia e liberdade. Objetivo, refletir sobre o conceito de liberdade a partir da teoria filosófica. Sugestão de atividade que o professor Marconi, como sempre, já deixa para a gente no início, para os alunos que tiverem a possibilidade de realizar, seria, então, uma pesquisa biográfica ou uma pesquisa conceitual, libertarismo, determinismo, liberdade dialética, um debate ou podcast com o tema o direito à liberdade, sonho ou possibilidade. E essa sugestão de atividade o professor Marconi vai explicar com mais detalhes daqui a pouquinho. Bora lá? Obrigado, Fê, por essa introdução. Seja bem-vindo, você professor, você aluno, todos vocês que acompanham a nossa aula hoje aqui sobre um tema tão caro para a nossa vida, para a nossa história, que é o tema da liberdade. E como a gente vai desenvolver um pouco essa conversa justamente sobre os tipos de concepções de liberdade, que eu trouxe esse tema, esse título, melhor dizendo, um pouco diferente, né? A liberdade é o inevitável do impraticável, o impraticável do inevitável, porque muitos autores vão trabalhar e trazer para a gente essas concepções que às vezes parecem conflituosas. A ideia de que a liberdade é algo impraticável, algo possível de se viver na sua essência, no seu conceito mais nato, digamos assim. E outros vão dizer, não, a liberdade é inevitável, não tem como não ser livre. E nessa aula, e nas aulas que nós desenvolveremos aí depois do nosso recesso, a gente vai conversar justamente sobre isso, sobre estas visões antagônicas e até uma visão que procura conciliar essa dicotomia de uma liberdade inevitável com uma liberdade impraticável. Mas para a gente começar daquilo que nós chamamos de conhecimento prévio, eu quero fazer uma pergunta para você que nos acompanha aí de casa. Em sua percepção, o que é ser livre? Daqui 2 minutinhos, a gente retorna com a Maria Fernanda.
Voltamos, eu quero mandar um beijão para a Escola Estadual Paulina Nunes, que fica em Barretos. Um beijo para todos vocês. A Escola Estadual Francisco de Aguiar Peçanha. O professor Renato dessa escola foi muito perspicaz, porque ele falou assim, bom, liberdade, eu estou praticando, eu e os meus estudantes estamos praticando a liberdade de assistir essa aula. Boa. Aí a gente tem a professora Carmen, ser livre é ter poder sobre as suas escolhas, e ainda o professor Leonil trouxe bem nesse caminho também, realizar suas escolhas de modo voluntário. Obrigado, Fê. Obrigado a todos os professores que trouxeram as suas contribuições. E a gente quer sempre reforçar aqui, gente, a importância de, ao trazer a contribuição do seu aluno no chat, você trazer o nome do seu aluno, você trazer a escola que ele representa, para que a gente possa prestigiar ali a fala do aluno e também a escola, a turma que ele representa. Gente, a liberdade como um tema que ao mesmo tempo é livre de ser discutido e de ser definido, tem diversas concepções diferentes. Durante esta aula e na aula que a gente vai desenvolver aí num segundo momento, nós vamos trabalhar com aquilo que nós chamamos de significados fundamentais da liberdade. Ou seja, os sentidos que, se a gente olha a história do pensamento e condensa, basicamente eles se encaixam em 3 perspectivas diferentes do que é ser livre. A primeira percepção, o primeiro significado fundamental de liberdade, que foi mencionado aqui no site, no chat, com essa ideia de ato voluntário, é aquela afirmação de que ser livre é possuir autodeterminação, ter a autocausalidade, ou seja, você ser a origem daquilo que você faz. Não ser movido, ser motivado por questões externas a si mesmo. Você determina, sem uma influência exterior, o que você pode e o que você quer fazer. Neste contexto, nós temos aí uma inexistência de limitações e condicionamentos. Então, essa ideia de liberdade como ato voluntário, autocausalidade, autodeterminação, carrega consigo essa noção. Não há limites para aquilo que nós podemos fazer. E é interessante a gente pensar que, por exemplo, alguns vão tentar passar a foice nessa definição, dizendo o seguinte, calma aí, mas o ser humano tem limites, inclusive limites naturais. E aí a gente tem visto a evolução da ciência passar uma rasteira nisso daí. Diversas questões, por exemplo, gente, eu estava fazendo meus estudos, enfim, minhas leituras por estes dias, e eu estava vendo uma informação que há quem acredite, Fê, que durante os próximos 30 anos, nós temos uma chance muito grande no campo da medicina de termos indivíduos que eles chamam de amortais. 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 Não são imortais, porque um acidente, um ato de violência podem levá-los a óbito, mas do ponto de vista da do corpo, da saúde natural, digamos assim, não vão morrer por causas naturais, por envelhecimento. Talvez isso tenha um pouquinho a ver com um movimento que vem ganhando cada vez mais força, que é o do transhumanismo. Perfeito, né? perfeito. Da melhora da raça humana através uma intimidade com a tecnologia, como se a gente fosse se tornando ciborgues mesmo, né? É verdade, uma imbricação ali do homem-máquina, digamos assim. Então, por exemplo, essa é uma concepção que está dentro dessa esteira. Mesmo os limites da condição humana, não vamos nem usar o termo natureza, mesmo os limites da condição humana podem ser ultrapassados pelo próprio homem. Então, onde se expressa essa concepção de liberdade? Numa corrente que nós chamamos de libertarismo. Essa concepção de que o homem é livre para fazer o que quiser a partir do momento em que ele se compromete, a partir do momento que ele se aplica em realizar algo. Nós temos uma segunda corrente que vai trabalhar com uma concepção diferente de liberdade. A liberdade, na verdade, ela está vinculada a uma outra ideia, que é a ideia de necessidade. E aqui a gente precisa lembrar, gente, que a necessidade, do ponto de vista de filosofia, não é um sentido de carência, um sentido de precisar de algo. A necessidade, ela implica uma situação que não pode ser oposta, que não pode ser diferente. Isto é a necessidade. É necessário, por exemplo, que um quadrado tenha 4 lados. Se não tiver 4 lados, não é um quadrado. Então, essa é a ideia de necessidade na filosofia. Algo que tem que ser assim, que não pode ser de outra forma. E aqueles que entendem a liberdade nessa perspectiva, percebem a liberdade, então, como uma conformidade com a natureza, com o destino. Então, a partir do momento que o ser humano se conforma, aceita, se molda, se compromete com aquilo que a natureza já lhe determinou,
com aquilo que o destino já lhe determinou, com aquilo que uma razão universal já lhe determinou, neste momento ele está exercendo a sua liberdade. Por quê? A liberdade não é do indivíduo, a liberdade é do todo. A razão universal é livre, o destino é livre, a natureza é livre. E na sua liberdade, eles colocam o ser humano para agir em conformidade com aquilo que foi estabelecido. Vejam que a liberdade existe, mas ela muda de lugar. Se no libertarismo a liberdade está no homem, na corrente que defende a liberdade como necessidade, a liberdade está no todo, está no universal. E a grande expressão dessa concepção de filosofia é justamente o determinismo, ou seja, aquela ideia de que a nossa vida ela é determinada por causas externas a nós. E aí, por fim, nós temos uma corrente que a gente entende aí como a junção no movimento dialético desses opositores, que é o que nós chamamos de liberdade como possibilidade de escolha, que também foi levantado no nosso chat, né? Então, ela trabalha um pouco com essas duas ideias. O ser humano tem um campo de escolha, um campo em que ele decide fazer por si mesmo, mas esse campo ele é limitado. Por isso que nós chamamos aí de escolha ou liberdade condicionada, limitada. Eu posso fazer o quê? Aquilo que posso. O que não posso fazer, automaticamente, dentro dessa perspectiva, nem é ausência de liberdade, né? Não fazer o que eu não posso fazer não é ausência de liberdade. É simplesmente uma impossibilidade. E a expressão teórica que vai representar essa ideia é justamente aquilo que nós chamamos de concepção dialética da liberdade. Quer contribuir, Fê? Agora que você trouxe, né, esses três entendimentos fundamentais de liberdade, olha só o que a Mirelle, da Escola Oredo, colocou no chat. A liberdade pode ter várias interpretações, bem de acordo com o que você trouxe mesmo. O Marconi aqui trouxe 3 possibilidades de compreender a liberdade. É bem isso mesmo, Mirelle. Obrigado, hein, Mirelle, pela sua colocação, pela sua contribuição. Agora vejam bem, gente, essa liberdade, seja ela uma necessidade, seja ela uma possibilidade de escolha, seja ela aí um ato totalmente voluntário, autocausado, ela precisa se expressar na prática. E aí, nesse sentido, é interessante a gente perceber quais são as formas e campos de exercício da liberdade. Essa liberdade, seja ela o que for, onde eu a aplico, onde eu a utilizo, onde eu a uso. E aqui eu quero apresentar para vocês, então, 3 campos de atuação prática da liberdade. Primeiro deles, a liberdade que nós chamamos de liberdade moral. E ela se relaciona com o quê? Com a avaliação, o julgamento e o valor que se atribuem às ações conforme o contexto em que se está situado. A gente sabe que a moral ela é justamente esse conjunto de valores, de normas que cada sociedade possui, dependendo da época, dependendo do lugar. Então, a liberdade moral é justamente dentro dessas normas, dentro desses valores nos quais eu estou inserido, eu poder participar, seja construindo essas normas e estes valores, seja escolhendo como agir diante destas normas, diante destes valores. Então, essa é a liberdade moral, que muitas vezes é defendida no campo da teoria, né? É aquela coisa, eu quero ter a liberdade de escolher. Nós que somos pais, né, Fê, a gente sabe muito bem como que isso funciona muitas vezes. Só o fato, às vezes, de você ter determinado, o filho já não quer fazer. Não é nem porque não é bom, mas é porque né, eu quero decidir, né, eu quero escolher. Né? Aí muitas vezes escolhe o contrário só para... Escolhe o contrário. Por exemplo, Bia, vai para o banho. Não, ela não vai quando eu mando. Agora, quando eu não mando, ela vai sozinha. Sim. Então, é só para ter o direito de escolher. Essa liberdade é minha. Eu quero poder determinar, escolher a hora que eu vou fazer as coisas, dentro de um campo social. Um segundo tipo de liberdade, um segundo tipo de campo de exercício de atuação da liberdade é o campo da política. E aí, neste campo, o que a gente entende por liberdade? A disposição, bem como a disponibilidade, vejam que são 2 questões diferentes. A disposição, ou seja, a vontade, o comprometimento, o empreendimento, e também a disponibilidade, a possibilidade de fazer, né, de exercício dos direitos civis, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de culto e diversas outras liberdades. Os direitos políticos, direito de votar, de ser votado, de ser candidato, de se manifestar, de fazer parte de associações, de movimentos. E as liberdades sociais, que é ter acesso àqueles bens e serviços que nos garantam uma vida digna dentro da nossa sociedade, bem como aqueles direitos que são mais fundamentais ainda, que são os direitos humanos, a partir, obviamente, de uma ótica das sociedades democráticas. Numa sociedade não democrática, essa liberdade ela vai ser vista de uma maneira totalmente diferente.
Por fim, nós temos a liberdade econômica, que é justamente a possibilidade, seja por parte dos indivíduos ou por parte das empresas, e aqui a gente reduz os dois ao termo agentes econômicos, de empregar os recursos que eles têm em mãos, que eles têm disponíveis, da forma que lhes aprouver. Então, isso é a liberdade econômica. Eu tendo recursos, eu aplico esses recursos da forma que eu acho mais pertinente, que eu acho mais conveniente, não sendo ali cerceado, não sendo aí limitado pelo Estado ou por outras instâncias que teriam o poder de condicionar aquilo que eu faço com o que eu tenho, aquilo que eu faço com o que eu possuo. Agora, vejam só que interessante para a gente conseguir avançar um pouco nessa reflexão sobre liberdade. No início da aula eu falei para vocês como uma sugestão fazer pesquisas biográficas, porque hoje a gente vai ver a liberdade a partir da ótica de diversos autores diferentes. E um deles é um pensador francês, Jean Buridan, e ele tinha uma filosofia que inclusive ficou muito famosa por conta de uma figura que é o asno de Buridan. E aqui, de uma maneira diferente, a gente vai trabalhar com essa brincadeira que se fazia a respeito da filosofia do Buridan. Imaginem vocês que um burro se encontra milimetricamente à mesma distância de um fardo de feno e de um pote de água. Ele está exatamente no meio. A sua fome e a sua sede são equivalentes. Ele não tem mais fome do que sede ou mais sede do que fome. Ele está exatamente com a mesma condição de fome e sede. Não havendo nenhuma razão para saciar uma ou a outra. O que, na percepção de vocês, o burro deve fazer nessa situação? Um minutinho e a gente retorna. Olha, Marconi, se depender dos estudantes aqui no chat, o burro vai morrer paradão, coitado, porque teve aluno que falou, ele tem que primeiro beber a água, depois comer o feno, e teve aluno que falou, ele tem que primeiro comer o feno, depois beber a água. Sem razão. Vai ficar lá. Ai, o que eu faço? Essa brincadeira, gente, conhecida aí como asno de Buridan, é justamente uma sátira ao pensamento desse filósofo, porque ele defendia isso. Você só pode tomar uma decisão a partir do momento que você tem princípios racionais que te levem a tomar essa decisão. E aí os autores que o liam brincavam com isso e falavam, olha, se o burro estiver nessa situação, ele vai morrer de fome e sede, porque ele não tem nenhuma razão, seja para matar a sua fome, seja para matar a sua sede. Então, há situações que você simplesmente tem que escolher. Né? Então, isso brinca um pouco com essa ideia da liberdade como uso da razão. Tá? E a gente vai ver no decorrer dessas três concepções de liberdade, seja a liberdade aí como causa de si, seja a liberdade como necessidade ou como concepção dialética, que há momentos em que você precisa escolher, seja pela razão, seja pela vontade, seja pela simples possibilidade de escolher. Mas, seguindo aqui a ordem do que a gente planejou, a primeira concepção, então, que a gente vai trabalhar de liberdade é a liberdade como autocausalidade, ou como autodeterminação. Isso fica registrado na história da filosofia como autopragia, em latim causa sui, ou seja, o ato da liberdade é você fazer aquilo que é causado por si mesmo, como eu falei, sem uma motivação externa, sem uma condição externa. E agora a gente vai passear aí sobre algumas visões de filósofos que vão justamente trazer essa concepção. Por exemplo, Aristóteles, na obra Ética Nicômaco, como já apareceu na tela para vocês, ele vai dizer, olha, o homem é a origem e o pai de suas ações, tanto quanto dos seus filhos. Então, da mesma forma que eu sou a causa da Maria Clara, minha filha, da mesma forma que a Maria Fernanda é a causa da Bia, as minhas atitudes são causadas por mim. Né? Inclusive, isso vai trazer um outro termo que a gente pode trabalhar em outro momento, que é a noção de responsabilidade.
uma vez que você é a causa, você é responsável por aquele ato. A causa não é externa, né, no caso da liberdade. A partir do momento que eu estou fazendo algo e a causa não sou eu, este não é um ato livre. O ato livre é você ser pai das suas ações e não ser um tio que é influenciado pela visão de outros. Avançando um pouco na história, chegando lá na Idade Média, nós vamos ter um pensador que é o santo da Igreja Católica, Alberto Magno, ou Alberto Grande, ali do século XIII. E o Alberto Magno ele dizia o seguinte: livre é aquele que é a causa de si mesmo, não sendo levado a agir pelo domínio de um outro. Eu lembro quando eu era professor e eu jogava essa pergunta na sala de aula, era interessante porque eu sempre perguntava, gente, vocês são livres? E eles falavam, não. E eu perguntava, por quê? Por causa do meu pai e da minha mãe. Né? Meu pai limita a minha liberdade, minha mãe limita a minha liberdade. Em alguns momentos, eu sou obrigado a fazer aquilo que eles exigem que eu faça. E dentro dessa concepção, de fato, não existe liberdade mesmo. Porque se eu não sou a causa do que faço, se eu faço como reação ao que o outro determina, como o Magno vai trazer para a gente, pelo domínio que o outro exerce sobre mim, eu não tenho ali uma liberdade de fato. Outro pensador também ligado ao catolicismo, né, grande pensador inclusive da Idade Medieval, um grande representante do pensamento aristotélico, é São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino ele traz um ingrediente aí interessante para essa ideia de liberdade como causa de si, que é a questão da divindade. Porque se o ser humano ele é criatura e Deus, na sua onipresença, na sua onipotência, na sua onisciência, tudo sabe, tudo governa, está presente em tudo, e é a causa da existência do homem, havia essa discussão. O homem é, então, responsável pelos seus atos, uma vez que a primeira causa não é ele, mas Deus? E aí São Tomás de Aquino ele vai dizer, olha, a primeira causa não impossibilita no homem a autocausalidade. Talvez uma metáfora que ajuda a gente a entender o que eu estou querendo dizer aqui, pensem naquelas brincadeiras que a gente faz. Minha filha tem 3 anos e meio, ela adora fazer isso, aquelas fileiras de dominó, né, que você empurra ali a primeira peça e ela vai derrubando todas as outras. Digamos que Deus seja o que empurra a primeira peça. Se eu tiro a peça do meio, eu tiro algumas peças, o movimento ele é interrompido. Então, a ausência daquela ação, a ausência daquela peça, tem uma influência no que vem depois. É nesse sentido que o Tomás de Aquino vai dizer, olha, o ser humano não perde a sua liberdade, a sua autocausalidade, pelo fato dele estar na linha de causas da divindade, ele ser uma consequência da vontade divina. Porque ele também poderia se ausentar dessa fileira de dominó. Então, ele é causa daquilo que ele faz, sim, mesmo estando dentro de uma causa primeira, de uma primeira causa, que é um dos nomes que Tomás de Aquino vai dar, inclusive, para o divino, para a divindade, para Deus, enfim. Quer contribuir, Fê? Por enquanto está tudo tranquilo, eu estou gostando de ver as participações no chat, está bem gente. legal. Depois a gente vai dar uma olhadinha ali. Continuando na Idade Média, gente, nós temos aí um outro pensador escocês, que é o John Scott. E o John Scott ele vai dizer o seguinte, a vontade livre é aquela na qual é possível decidir por ações contrárias, seja posteriormente ou no mesmo instante. Vejam que em todas essas concepções, gente, e a minha proposta hoje aqui foi justamente essa, a gente não vem com um conteúdo pronto de conceitos de liberdade, mas a gente vê como que na história da filosofia, essa ideia de liberdade como causa própria, ela pode se manifestar de diversas maneiras diferentes. E com o John Scott, ela se manifesta nessa expressão. O que é ser livre? É eu poder escolher uma coisa ou poder escolher uma coisa totalmente oposta a ela. Por quê? Porque a causa da escolha sou eu. Num ponto de vista religioso, por exemplo, é como se eu dissesse, eu posso escolher o céu ou o inferno. Eu não estou condenado a ir para o inferno ou condenado a ser salvo. E aí, para terminar, nós vamos trabalhar com outras 2 concepções, porque o nosso tempo já está acabando. Primeira delas, daquele que é autor dessa sátira, digamos assim, a inspiração da sátira do Asno de Buridan, que é o Jean Buridan, pensador francês, que ele vai dizer, olha, a liberdade é a suspensão ou impedimento do juízo do intelecto. Justamente porque ele falava, o que é ser livre? É eu não ser escravo da racionalidade. É eu não estar ali limitado por aquilo que a minha razão me leva a escolher. E por isso que, nesse sentido, a nossa liberdade é extremamente difícil, como no caso do asno.
como ele está preso a uma razão, eu preciso de uma razão para agir, eu não ajo. E aí, por fim, eu concluo com a frase do Leibniz, que vai dizer: ser livre, ter liberdade, é aquele que se autodetermina, perseguindo a causa do bem notado pela inteligência, a qual a flexiona sem necessitá-la. Olha que lindo, gente. É eu poder escolher algo sem ser escravo daquilo que eu escolhi. Aqui eu me despeço de vocês, pedindo perdão por a gente ter que correr tanto com conteúdo e agradecendo aqui a interação da Mafê. A gente que te agradece sempre, Marconi. Pessoal, cuidem-se muito. Bom recesso para vocês. A gente se vê novamente em breve. Vamos ter saudades, mas quando voltarmos vai ser muito bom. E lembre-se de avaliar a nossa aula. Até mais. Até mais, um beijão.